Olha eu aqui mais uma vez apresentando para você o principal conteúdo que eu tenho trabalhado aqui no canal, que são os comentários das lições bíblicas de escola dominical, publicado pela CPAD. No último trimestre eu fiquei ausente aqui de dar esses meus pitacos de sempre no conteúdo da lição, porque essa repetição das lições que a editora fez no último trimestre, eu acabei ficando um pouco desmotivado, porque já em outro tempo eu já havia feito esses mesmos comentários e postado aqui no canal, e aí eu dei esse tempo e agora nós estamos retomando esta série de comentários baseados nas lições de escola bíblica dominical. Antes de continuarmos aqui, eu queria recomendar para você uma outra opção de revista de escola bíblica dominical, uma revista sensacional, está aqui na minha mão, olha, revista Ensinar, lições para a escola bíblica dominical. Eu vou colocar aqui uns prints na tela para você na sequência e vou deixar também embaixo na descrição do vídeo um link para você baixar os prints desta primeira lição desta revista que eu recomendo. Revista trimestral também, 13 lições, conteúdo muito legal. Vou deixar também o contato da editora Renascer, que é a responsável pela publicação desta revista. Muito legal, vou deixar para você aí, você já está assistindo aí na tela os prints, mas eu vou colocar na descrição do vídeo para você conhecer. Vamos só a vinhetinha do canal e eu continuo com você na sequência. Lições novas, trimestre novo, plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. Esta polêmica lição lançada pela CPAD neste terceiro trimestre de 2021. Vamos ver o que foi colocado aqui e dar os meus pitacos neste conteúdo. A ascensão de Salomão e a construção do templo é o tema da primeira lição, que tem o seu texto áureo, 1 Reis, capítulo 8 e versículo 11, que diz: E não podiam ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera toda a casa do Senhor. A verdade prática dessa lição diz que o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. E exatamente isso Deus quer, que os seus filhos sejam sábios. O tema geral, o objetivo geral desta lição é expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Você sabe qual que é a diferença entre inteligência e sabedoria? Por exemplo, vou te dar aqui uma informação interessante. Satanás, ele é inteligente, mas ele não é sábio. O texto de Provérbios, principalmente, você vai ver também em Jó algo similar, diz que a sabedoria é o temor a Deus. Provérbios, especificamente, um dos textos mais conhecidos, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, ter sabedoria é ser temente a Deus. Nós aprendemos que o conhecimento representa as nossas experiências e aprendizados adquiridos com as nossas lidas no dia a dia, enquanto que a sabedoria é algo proveniente de Deus, é algo que procede do coração de Deus para o coração do homem e dá-nos então assim a capacidade de transformarmos a nossa inteligência em questões práticas do dia a dia. E é isso que Deus espera que nós vivamos, pessoas sábias, cheias da presença dele, que saibamos tomar as decisões corretas, que saibamos falar corretamente. Aliás, palavra de sabedoria é um dos dons espirituais, é aquele momento em que não se tem a direção e alguém munido dessa palavra
de sabedoria, então consegue dar um direcionamento, observar a melhor escolha a fim de trazer uma orientação para a igreja do Senhor, que esse é o principal propósito dos dons espirituais. Por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glórias e poder. Foi durante esse reinado de Salomão que Israel experimentou um tempo de paz, de glória, um tempo de muita prosperidade. O primeiro tópico da lição, a sabedoria de Salomão, a gente percebe que antes mesmo de apresentar a Deus esse pedido de que ele queria sabedoria, ele já apresentava alguns traços dessa virtude, porque quando Deus deu para ele essa oportunidade, olha, pede-me o que você quer que eu vou te dar. Ele poderia ter pedido outra coisa, mas ele pediu exatamente sabedoria. Isso mostra a sua tendência já por ser uma pessoa sábia. Se ele fosse um ganancioso, o comentarista colocou aqui, pediria dinheiro. Se fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida, e se fosse vingativo, pediria a morte dos seus inimigos. Mas Salomão pediu exatamente sabedoria, o que demonstra que ele já tinha traços então dessa importante virtude. Ao pedir sabedoria a Deus, ele demonstrou a sua humildade. Olha o que ele disse em 1 Reis, capítulo 3, versículo 7. Sou ainda menino pequeno, e não sei como sair, não sei como entrar. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza da tarefa que estava imposta agora sobre os seus ombros. Uma coisa interessante que Tiago escreveu no capítulo 3, versículo 15 da sua carta, que existe uma falsa sabedoria que se evidencia pela inveja e sentimento faccioso, sentimento de divisão. Essa sabedoria, ele diz que não vem de Deus, mas ela é diabólica, ela é animal. E ele assegurou, ainda o mesmo Tiago, no capítulo 1, versículo 5, ele diz que se alguém não tem sabedoria, pode pedir a Deus que ele dá liberalmente. Deus faz questão de dar sabedoria àquele que pede sabedoria. O que você precisa guardar desse tópico 1 da lição é que a virtude deve ser uma marca autêntica do cristão. A partir de uma vida virtuosa, os filhos de Deus serão abençoados em tudo o que fizerem. Então nós precisamos ter virtudes. Entre estas virtudes, a sabedoria. Tópico 2 da lição, a consolidação do poder. No reinado de Salomão, não apenas tornou amplo em termos de territórios a nação de Israel, mas foi firmada, estabelecida em paz e justiça, conforme o texto de 1 Reis, capítulo 4 e versículo 24. O povo de Israel tinha tanta fartura que vivia em condições de ter constantes festas e celebrações. Só uma coisa aqui, 1 Reis, né? Aqui nós estamos falando de livros, é muito comum você ouvir alguém dizer 1 Reis, 1 Crônicas, 1 Samuel. No Antigo Testamento nós estamos falando de livros, portanto você não diz a livro, você diz o livro, o substantivo aqui é masculino. Lá no Novo Testamento, sim, é feminino, porque são cartas. Então, 1 aos Coríntios, 1 a Timóteo, não é 1 de Timóteo também, porque a carta não é de Timóteo. A primeira carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, né? Então, 1 a Timóteo, 2 a Timóteo, certo? Esses erros são muito comuns, não é verdade? Voltando aqui para o conteúdo da lição, infelizmente até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, e é nisso aqui que a gente precisa ficar atento. O pecado, irmãos, ele não atinge o homem com grandes proporções já de imediato. O pecado se estabelece em pequenas coisas, em pequenas concessões, não é? A pessoa vai quebrando hoje, quebra um princípio hoje, quebra outro amanhã, daqui a pouquinho ele quebra um voto.
Foi o que aconteceu com Salomão e foi o que aconteceu também com Sansão. A história de Sansão fica isso assim muito mais explícita para nós devido aos seus pecados mais escandalosos, né? Vamos colocar assim. Parece que a gente tem um impacto muito maior quando a gente lê a respeito dos desvios de Sansão do que do próprio Salomão, até pelo final que Sansão teve, né? Mas perceba que ambos e tantos outros na Bíblia, eles foram quebrando princípios, quebrando o princípio hoje, o outro amanhã, depois eles acabaram quebrando o voto. Isso aqui é muito perigoso, é preciso ficar atento, porque nenhum pecado se estabelece de maneira grande inicialmente, se estabelece devagarzinho, né, com pequenas concessões, como a linguagem que o comentarista usou aqui na lição, sorrateiramente, né, como que não quer nada, tranquilo, disfarçado. Isso aqui eu costumo dizer, e não é uma linguagem minha, é uma linguagem do reverendo Hernandes Dias Lopes, que é como uma isca que esconde o anzol, né? Esconde o verdadeiro perigo que está por detrás. A isca é atraente, é bonitinha, né? E o peixe vai lá e apanha aquela isca pensando que está se dando bem, mas no final da história está ali uma fisga para apanhá-lo. O que você precisa guardar desse tópico 2 é que devemos ter cuidado com essas concessões, pois uma vida de entrega ao pecado começa com pequenos deslizes, é o que eu acabei de dizer. Terceiro tópico, caminhando aqui para fechar, porque o nosso conteúdo é realmente pequeno, 15, no máximo 17 minutos. A construção do templo, o propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre. Olha o que diz o texto de 1 Reis, capítulo 5 e versículo 5. Edificaram uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Nisto aqui, então, se percebe que havia uma pureza de coração no rei sábio, né? Ou no rei sábio Salomão, no início do seu reinado. A construção do templo, Salomão empregou muitos recursos, recursos mais nobres que tinham à sua disposição, e com isso ele estava demonstrando o seu imenso amor e apreço pelas coisas espirituais, edificando então uma casa para Deus com o melhor que ele possuía. Nisso aqui, irmãos, nós precisamos aprender com Salomão. Nós precisamos dar a Deus o que é de melhor. Infelizmente, pelas dificuldades financeiras muitas vezes da igreja em si, muitas igrejas acabam não tendo esse zelo pela qualidade, né? Percebe-se aí que muitas igrejas acabam tendo o pior som, a pior estrutura. Quando você vai para o mundo, os cantores do mundo, por exemplo, os palestrantes utilizam aquilo que é de melhor, e nós precisamos ter esse cuidado também de fazer sempre para Deus aquilo que é melhor. É lógico, investindo aquilo que está dentro das nossas possibilidades, mas fazer sempre o melhor para o nosso Deus. E nisto, a glória de Deus se manifestou no templo em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo, e a segunda ocasião foi quando o Senhor respondeu a Salomão na inauguração do templo, conforme você pode ler em 2 Crônicas 7, do versículo 1 até o versículo 13. Dessa vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu todo o holocausto e os sacrifícios. Desse tópico 3 da lição aqui, você precisa guardar que tudo o que fizermos em prol da obra do Senhor e para a sua glória deve ser realizado com a pureza de coração. Nós não podemos fazer nada no reino de Deus, irmãos, nós estamos falando do reino de Deus. Nada que é feito no reino de Deus deve ser feito para oprimir as pessoas com sentimento de vingança, para aprisionar as pessoas, para revanchismo, para mostrar que é melhor, nada disso. É preciso ser feito com um coração puro, a fim de que Deus então possa ser glorificado através da nossa vida. A conclusão da lição diz que nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão e que soubesse empregá-la com justiça e correção durante anos de reinado. Este grande rei de Israel, em seu governo, proporcionou ao povo de Deus
um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe. Isso aqui é o resumão desta primeira lição desse trimestre. Que Deus te abençoe grandemente, você, sua casa e sua família. Compartilhe o meu vídeo aí para que outras pessoas também possam ser alcançadas. Fique na paz e até o nosso próximo encontro.